Fala, galera! Bem-vindos à primeiríssima live do RDM, que a última foi mais um teste e uma conversa informal. Então agora a gente faz uma live mais profissional e mais cheia de entretenimento para vocês. A gente pegou alguns filmes para discutir e a gente espera que fique legal. Então deixa eu só chamar a nossa bancada, que já estava conversando com vocês, mas aqui do meu lado, Gabi Laroca. Oi, gente. E aqui embaixo, Thiago Biwan. Olá. Então, gente, hoje não tem recadinhos, que não faz sentido fazer recadinhos numa live. Então, não sei se a gente já pode começar de uma vez discutindo, porque a ideia foi pegar alguns filmes clássicos, a partir de qual critério? O critério nosso mesmo, né? A gente que escolheu os filmes porque a gente gosta. Então, é um Nossa critério... cabeça. É um critério muito pessoal. Um critério validado pelos pares, que somos nós mesmos, então. Se validando. A gente mesmo. É isso aí, ó. A gente escolheu tudo e vamos continuar. Então, a gente pegou, para começar, dois filmes de 1931, que é o Frankenstein e o Drácula. A gente botou aí eles juntos, porque música da Universal, né? Década de 30, dá pra falar deles super relacionando. E tem um pequeno easter egg que eu não posso deixar de comentar, que Frankenstein foi a primeira pauta do primeiro RDM Cast da história, assim. Então tem essa volta ao início, digamos, já totalmente diferente, mas enfim. Tem essa ligaçãozinha bônus aí. Tá. Mas Só pra deixar claro que o meu monstro clássico da Universal preferido é o Fantasma da Ópera, tá? Só pra não perder o timing. Só pra irritar o Thiago um pouquinho também, porque ele resolve sempre ser corneta comigo nesse assunto. Então tá bom. Nem falei nada, tô quietinho aqui. E eu só queria comentar Um coração que pra você. O preferido do Braga, imagino que seja o Drácula, né? Porque Ah, seguindo cara, o padrão. é porque, porra, esses dois filmes, assim, eu acho muito sensacionais. O Frankenstein foi um dos primeiros filmes de horror que eu assisti, assim, eu vi ainda muito criança. E, pô, o Drácula tem toda uma relação especial aí, né? Eu acho que eu assisti a primeira vez esse Drácula de 31 quando eu já tava pesquisando os vampiros, né? Então... Aí. Hã? E são filmes que a gente ouve e vê referência deles em todos os lugares, né? Então é o tipo de filme que você assiste antes de assistir, né? Você vê pedaços e quando você vê o filme parece que você está vendo pela quarta vez, porque aí você fica, nossa, eu lembro dessa cena. Mas deixa eu perguntar uma coisa, vocês lembram qual a primeira vez que vocês viram esses filmes? Qual foi o impacto inicial? Esse momento de memória? Putz, eu não lembro, acredita? Eu tava tentando lembrar pra essa live, pensando quando foi a primeira vez que eu assisti o Drácula e Frankenstein de 31. E eu não consigo lembrar. Tipo, deve ter sido há muito tempo mesmo, assim. Mas eu acho o Bela Lugosi como Drácula uma coisa sensacional, assim. Tipo, ele é um dos melhores Dráculas, na minha opinião, até hoje, assim. Apesar de que o Gary Oldman mora no meu coração também. É que o Gary Oldman é um Drácula mais anos 90, né? Ele é um Drácula meio Van Halen, assim. Sim, Tipo, até sim. entendi, mas o do Belo Lugosi é mais classicão, né? Sim, sim. Mas e você, Braga? Cara, então, o Frankenstein eu vi a primeira vez quando eu tinha 7 anos, se eu não me engano. E, Caralho. porra, foi muito impactante, assim, porque, cara, a maquiagem é fantástica, né? E, Sim. porra, e tem a cena em que o Frankenstein encontra a garotinha e quer brincar com ela, sabe, jogando no rio lá. Porra, cara, aquilo lá é bem pesado, assim. Claro, é uma Sim. cena, se você compara com outros filmes de horror, ela até é meio bobinha, né? Mas, porra, é uma coisa que me marcou, assim. Foi um filme que me marcou muito. E eu virei fã dos montes da Universal e dos filmes do Boris Karloff por isso, assim. Já o Drácula eu vi um pouco mais tarde. Acho que eu devo ter visto ele em 2014, ele a primeira vez. Que foi justamente quando eu comecei a pesquisar. E daí eu fui, vou assistir tudo quanto é filme de vampiro possível. Até por isso que eu fiz aquela participação
no episódio da Hammer, quando eu não fazia parte da bancada ainda do RDM, Sim. eu participei daquele episódio falando dos filmes do Drácula. E, cara, o Drácula do Bela Lugosi, pra mim, ainda é o meu preferido. Só dele ter aquele sotaque romeno do I never drink wine. Pra mim, aquilo é sensacional, assim. Não dá pra esquecer também... Então, diga. Não dá pra esquecer que o Drácula, ele é um filme duplo, né? Você tem a versão com o Bela Lugosi e você tem uma versão que foi filmada junto, daí com um ator espanhol que era pra pegar esse mercado mais latino, assim. E daí o cara solta um Eu soy Drácula. É muito bom. Vale a pena conferir as duas versões. Eu Eu ainda perguntei pra prefiro o Bela vocês. Lugosi. Eu perguntei pra vocês porque, assim como a Gabi, eu também não lembro a primeira vez que eu vi esses filmes. Porque eles são tão clássicos que eu acho que acaba se misturando, né? Porque a gente Sim. acaba vendo referências tanto temáticas quanto imagéticas desses dois filmes em tudo quanto é lugar. E você acaba, se mistura tudo na cabeça, você nem lembra, assim, de ter visto esses filmes pela primeira vez. É uma coisa interessante, assim, né? Porque não só... É que eles se tornaram tão icônicos, né? Desculpa, assim, Sim. cortando você, desculpa. Mas eles ficaram tão icônicos que já meio que fazem parte, assim, né, do nosso repertório de filmes de terror, que é difícil mapear quando foi a primeira vez que você assistiu, né? Sim. Eu vi alguém no chat falando do Christopher Lee, claro, né? Tipo, ele é um super Drácula, não tem como esquecer. Mas eu acho que como o Lugosi foi o primeiro, assim, no cinema, tirando o Nosferatu, é claro, a gente tem esse grande impacto dele, assim, também. Acho que o Drácula é muito ele, assim, até hoje. Apesar do Christopher Lee ser um maravilhoso, assim, também. E falando um pouquinho do Frankenstein, acho que as temáticas também em si, elas são muito influentes no que vem depois até hoje, assim, né? Porra, quem nunca ouviu It's Alive antes de ter visto o filme fez na ordem errada, né? Porque as referências são inúmeras, assim, e aquela temática super peculiar dos anos 30, né? De os limites da ciência. Eu acho interessante como os dois filmes, eles têm um confronto ali entre homens do conhecimento, homens da ciência, com uma certa superstição, uma monstrualidade, né? Ele mistura as duas coisas com bastante frequência. Cara, assim, eu acho que são filmes sensacionais. A Universal acertou muito pegando. A estética dos filmes é muito boa. Eu sinto saudade de... Sinto saudade, nossa, farei como idoso agora. Mas eu acho muito incrível quando o filme sabe aproveitar a sombra. E principalmente Drácula ali tem um trabalho Sim. com sombra que eu acho fantástico. Eu acho muito estiloso isso. Até eu adoro. Eu acho que são filmes assim... super clássicos que vale muito a pena assistir. São filmes antigos, mas eles não são aquele ritmo parado, né? Acho que eles têm um bom ritmo, eles têm uma história envolvente. Acho que eles conseguem ser completos assim, né? Tem uma boa trilha sonora. Eu acho que dá pra gente aproveitar muito bem esses clássicos da Universal ali dos anos 30 e anos 40, né? Eu tenho até uma curiosidade, que a primeira vez que o termo filme de horror foi usado pela crítica especializada foi depois da exibição simultânea tanto do Drácula quanto do Frankenstein. Então eles não são só clássicos, como eles são também marcadores, assim, né, da história do cinema de horror. Então, acho que não tem nem como discutir muito a importância desses filmes também para o cinema atual. Sim, com certeza. Então vamos passar para nossa próxima escolha? Que é uma escolha que o Thiago indicou, não foi? O Vampiro de Almas, de 1956. Esse aí eu sei que é então... um filme que ele adora. Esse filme eu coloquei porque eu acho que ele talvez seja um dos maiores exemplos de como a gente pode estudar a história a partir do cinema de horror, assim, né? É um dos grandes clássicos que a gente volta quando a gente pensa de como um filme pode ajudar a gente a compreender e analisar um contexto, né? Assim, você tem toda ali uma discussão eterna sobre o filme, ele tá fazendo uma crítica ao anticomunismo ou à paranoia com essa perseguição ao comunismo, o que está sendo dito ali. Aí tem polêmicas com entrevistas dos criadores. É um filme muito completo, muito complexo, né? Eu acho que ele traz uma discussão muito rica
por isso que eu incluí ele na lista. A gente já abordou ele em episódios anteriores do RDM, mas eu acho que é um filme que sempre que você pensa sobre ele, que você revisita ele, dá novas análises, né? Ô, Thiago, você já escreveu um trabalho sobre Vampiros de Almas ou é uma memória falsa que eu tenho? É uma memória falsa que você tem, cara. Eu jurava que você tinha escrito alguma coisa sobre. É que teve um colega de faculdade que no ano que eu fiz a monografia, ele escreveu um trabalho sobre Vampiros de Almas. Ah, pode Talvez ser, você pode ser. tenha confundido, que foi no mesmo ano. Mas é um filme, assim, é um grande clássico, eu acho, dessa interseção entre cinema de horror, cinema e história, né? Porque se a gente pega ao longo da década de 1950, a gente tem essa relação muito grande entre o horror e a ficção científica, né? Então você tem ali, porra, os Big Bug Movies, os monstros agora vêm do espaço, né? Não é mais tipo, porra, o Drácula que vem lá da Transilvânia, o Frankenstein que é construído a partir de pedaços de corpos, então você tem coisas vindo do espaço, é muito mais exterior, assim, né, do que a Romênia do Conde Drácula. Então acho que é muito interessante que o Vampiro de Almas também vai trabalhar com esse medo do que tá fora, né, com esse medo do exterior, claro, fazendo essa alusão aí com a caça aos comunistas, né. É que assim, né? Mas, Tipo, quando a gente ao mesmo estuda um tempo, pouco. Quando a gente estuda um pouco de da história do cinema de horror, a partir do final de 40 até meados de 60, o horror hibridiza muito com a ficção científica, né? E a gente sempre fala como que as fronteiras do gênero, elas nunca são tão delimitadas quanto a gente imagina, né? O horror, a ficção científica, os filmes de suspense, eles estão sempre mais próximos do que a gente acha. E nessa época é nítida a aproximação da ficção científica e do horror de duas maneiras, seja com os alienígenas, né, que vem essa ameaça externa, que geralmente invadem os Estados Unidos e representam esse medo da ameaça comunista, ou com o medo também das armas atômicas, né, depois de Hiroshima e Nagasaki, principalmente por meio dos monstros gigantes, né, como é o caso do Gojira e assim por diante. Então essas duas temáticas, elas caminham muito muito do lado uma da outra, né? E eu acho que o Vampiros de Almas é um filme que é perfeito para estudar a história, assim. sim. Porque ele lida essa paranoia, esse medo da ameaça comunista, eles estão entre nós, bem na década de 50 ali, que é o auge, entre aspas, dessa Guerra Fria, né? Onde, tipo, que não é bem no auge, mas tudo bem, vai o auge mesmo. Mas eu acho um filmão, assim, dá vontade de passar para todos os alunos, assim, tipo, para discutir, porque tem muita coisa legal. E é interessante também, o Braga puxou a comparação com o Drácula, né? É interessante como o Drácula, ele é mais perto, digamos, ele tá mais próximo, ele vem da Romênia, não vem do espaço, mas ele é mais identificável, né? Assim, ele abre a boca, você vê que ele não é dali, né? Ele tem aquele sotaque forte, ele visivelmente é uma ameaça para todo mundo e as pessoas não percebem porque não querem, mas assim, ele tem esse tom já ameaçador. O que é interessante do Vampiros de Almas é a ameaça que, tudo bem, ela vem de longe, mas ela se infiltra muito fácil, né? Eu acho que o grande apelo do Vampiros de Almas é como eles podem fingir ser americanos como nós. Eu imagino uma pessoa naquela época assistindo o filme e tendo esse terror maior de algo que ameaça por dentro, né? E é uma ameaça em escala global também, né? Isso é um dos grandes diferenciais da ficção científica dos anos 50, que aí se junta também com o que a Gabi falou da questão da bomba atômica, né? Sim. O que está em jogo é simplesmente a aniquilação, né? É uma coisa muito mais poderosa, digamos. E ele não quebra a quarta parede explicitamente, mas na cena em que o protagonista corre pro meio da estrada e começa a gritar, ele tá gritando com o espectador, né? De cuidado, vocês estão em perigo. E daí ele olha pra tela e fala, você é o próximo. É muito forte, assim, a linguagem, né, do filme. Eu acho sensacional, cara. É pira anticomunista, mas eles fizeram um bom filme. Tem que reconhecer que é uma pira muito errada, mas é um filme bom. É bem na época do macartismo nos Estados Unidos, então é justamente aquilo que o Thiago falou. Os monstros da Universal, eles são visualmente monstros, né? Você olha pra eles, você vê a alteridade deles ali, né? No Vampiros de Almas, não tem como você bater o olho e saber, né?
Então, torna a ameaça muito maior. É aquela coisa do eles estão entre nós e a gente não tem como se defender e não tem como saber. Eu acho que esse é o grande impacto desses filmes nessa época, assim, se você pensar eles como um conjunto e um discurso feito, né, historicamente, relacionando a ansiedades e medos daquele período. E outra coisa que é interessantíssima do Vampiros de Almas é observar como a franquia se transforma também, né? Porque Sim. ele tem outros, especialmente o de 78, mas tem remakes muito bons e muito interessantes, né? Então você analisa o que muda ao longo do tempo, quais são os medos, né? Uma das grandes avenidas que se explorou bastante, até hoje se faz esses trabalhos, é pensar qual que é o medo de uma sociedade através do cinema, né? E o Vampiros de Almas é bem interessante porque você vê ali o que os anos 50 está discutindo com mais foco, os anos 70, aí tem remake depois, anos 90, 2000, então você tem uma gama de estudos, de análises que é muito, muito ampla, né? É uma franquia em si muito interessante. Que daí vai sempre mudando conforme o contexto, né? A sua analogia com quem é o inimigo. Eu acho que é bem... O dos anos 80 eu gosto bastante. Sim. Então agora a gente vai pra 1960 com o Mário Bava e A Maldição do Demônio. Bem, eu sou meio suspeita para falar, porque fui eu que sugeri para colocar A Maldição do Demônio aí na lista. Eu acho um dos melhores filmes do Bava, assim, na minha opinião. Acho um filmaço, acho ele esteticamente muito bonito, ele puxa muito do horror gótico também, assim, ele tem uma clara associação a isso. E para quem gosta de filme de bruxaria também, fica a dica, é um filmaço, assim. Tem a Barbara Steele, que é a rainha do horror gótico também. Então, o que vocês acharam quando vocês assistiram? Cara, esse filme, eu acho que ele me ganhou já naquele monólogo inicial em que ele fala que no século XVII Satã estava por toda a Terra. E grande era a ira contra esses seres monstruosos sedento por sangue humano. Cara, é incrível, é muito forte. Esses filmes de diretores italianos, eles são muito dramáticos, né? Tem uns diálogos bem exagerados. Eu gosto, eu acho muito bonito, tem uma estética boa. Como a Gabi falou, ela aproveita, o filme aproveita aquela estética gótica, fazendo também uma referência aos monstros da Universal aí, como a gente falou com o Frankenstein e com o Drácula. E eu acho, enfim, desse monólogo inicial aí, eu acho muito legal, porque quando ele bota do século XVII, Satã estava pela Terra, também tem muito relação com a parada que eu estudo e que a Gabi estuda. É muito interessante ver como o Bava foi atrás dessa referência, assim. E que é um filme em que os monstros, eles estão num limbo ali entre a bruxaria e o vampirismo, né? Porque ela é bruxa, daí depois os caras falam que é vampiro, daí eles viram uns vampiros meio zumbizão. É uma coisa meio dúbia, assim. Eles estão num duplo lugar de monstruosidade. Eu estudo a Maldição do Demônio, é uma das minhas fontes da minha pesquisa de doutorado. Só respondendo o que o Braga falou, na verdade a Asa, que é a Barbara Steele, ela é uma bruxa e ela tem o poder de trazer e enfeitiçar, meio que entre aspas, os homens para eles fazerem o que ela quiser, né? Então, o Bava, ele tem uma relação muito própria, ele tem uma relação muito interessante com os tratados de bruxaria da modernidade, que dizia que as mulheres conseguiam enfeitiçar os homens, emascular eles, fazer com que eles virassem seus servos, e isso acontece no filme, assim. Então ele tem toda uma relação com uma questão de bruxaria e de mal feminino que é muito legal, assim, para quem gosta, é muito interessante ver, principalmente a personagem da Barbara Steele, que é a bruxa Asa, e ela inclusive faz duas personagens, né, ela faz a mocinha, que é a Kátia, então ela vira bem nessa dualidade mulher boa e mulher má, que a gente vê isso no filme inteiro, é muito legal, é muito, muito bacana de perceber. O que você achou, Thiago? Conta pra nós. Bom, eu vou ter que confessar que eu nunca tinha visto o filme, foi a primeira vez. E a gente tinha falado sobre Mário Bava já antes, a gente tinha analisado, mas a gente ficou mais no diálogo, né? Então, a gente já pegou mais os filmes posteriores dele. Mas é um filme muito bonito, assim, né? Eu concordo com o Braga e com a Gabi, eu acho que ele é um filme muito rico. Ele tem uma estética muito interessante, é tudo muito... A forma como os cenários são construídos, aquele ar gótico que perpassa o filme todo, né? E eu acho que ele tem uma
uma certa conexão com o próprio Frankenstein e o Drácula naqueles conflitos que ele vai jogando, assim. Então a gente tem de novo são caras que são médicos, eles estão indo para uma conferência, não sei onde, e é também ali na Europa Oriental, então tem esse misticismo todo. E só o fato do filme ser em italiano já tem um charme diferente, assim, né? Já mantém a atenção com facilidade, né? Cara, Deixa eu só ler um comentário. Desculpa, Braga, desculpa te cortar. Não. Mas o Cerveja Pálida mandou aqui pra gente. Eu não vou ver os filmes, nunca vejo por causa de cagaço, mas amo ouvir gente que gosta do que faz. Eu queria ler esse comentário aqui na live, porque, cara, assim, quem tá ouvindo, vocês não têm noção o quanto a gente recebe isso. E eu fico feliz, na verdade, porque é gente que fala, tenho cagaço de filme de horror, mas eu ouço o episódio de vocês pra não ter que ver o filme depois e não passar medo. Eu acho muito divertido, assim, que a gente esteja conseguindo falar do gênero, que as pessoas ouçam a gente e curtam nosso conteúdo, mesmo que às vezes nem assistem o que a gente tá comentando. Eu acho isso muito legal, eu queria deixar esse comentário / agradecimento. Desculpa, Sim. Eu só ia falar porque eu achei curioso também essa coisa entre a bruxaria e o vampirismo, porque o filme se passa na Moldávia, né? E em várias regiões da Europa Oriental, bem nessa época aí, século 17 e 18, você tinha uma crença que aproximava muito as bruxas dos vampiros, né? Porque acreditava-se que quando uma bruxa morria, ela se tornava uma vampira. Nessas regiões ali, né? Que o filme é baseado num romance, ou é um conto russo? Acho que é um romance, né? Então ele aproveita muito desse próprio folclore da Europa Oriental, assim. Acho sensacional. Eu só quero fazer mais uma curiosidade, cara, eu vou... Porque esse filme, pra quem não assistiu e tá vendo essa live, ele começa com a bruxa, que é a Asa, a Barbara Steele, sendo condenada, né? E ela é condenada junto com o seu amante, né? E na versão original do Bava, o amante dela também era irmão. Então, entrava toda uma questão de incesto. Então, ela não só praticava bruxaria, como ela também tinha um caso com o próprio irmão. E daí isso foi considerado tão impróprio na época que eles tiveram que cortar. Então, o filme foi censurado nessa época e ela só, entre aspas, pratica bruxaria e tem um amante que não é o irmão dela. Então, eles acharam que era demais para as audiências da década de 60 trazer um incesto aí no meio. Era demais até para uma bruxa, entendeu? Sim. E, putz, esse filme também tem a cena inicial em que ela tem aquela máscara cravejada no rosto, ela é extremamente violenta e extremamente impactante para a época. Porque se a gente assistir hoje, pode até parecer meio simples, assim, né? A gente já tá tão acostumado com violência no cinema de horror, mas, poxa, para a década de 60 isso foi algo considerado extremamente violento e extremamente impactante. Com certeza, você comentou agora que teve a questão do incesto cortado, eu ia falar, caralho, imagina como é que o filme assenta, porque já é pesado pra cacete com outras coisas, assim, né? É um filme meio... É o tipo de filme que só vai jogando merda na cabeça dos personagens e você fica meio surpreso, assim, dos médicos irem morrendo, da bruxa. Ela vai praticamente ganhando até bem no finalzinho do filme, assim. As temáticas são bem pesadas, né? É porque é uma tendência dos filmes da década de 60 e 70 com bruxaria, que assim, elas são super fodas e elas têm muito poder, e elas fazem pactos com o diabo, mas no finalzinho elas são derrotadas, e elas são sempre derrotadas, ou pela contrapartida delas, que é a mulher boa, casta e gentil, a heroína, ou elas são derrotadas por uma autoridade masculina. No caso da Asa, ela é derrotada por um dos viajantes, e também ali daí o padre surge num último momento. Então isso é bem, bem significativo dos filmes da década de 60 e 70 de bruxaria. Você acha que elas vão ganhar, porque claro, elas têm Satã do lado delas, mas no final, assim, elas perdem ou pra mocinha ou pro mocinho. É significativo. Isso, só puxar um comentário, isso é muito clássico desde a Idade Média, assim, né? O capiroto, ele tem que ser forte, mas ele não pode ganhar, então você Sim. vai dando... Exato.
a oportunidade dele mostrar a força dele e no finalzinho ali as forças de Deus prevalecem, né? Então é uma coisa bem, bem dúbia, assim. Tem que ter um equilíbrio de mostrar que o inimigo é forte, mas que ele pode ser derrotado, né? Uhum. É aquela Só coisa. pra. Opa. Que eles tinham Não, pode falar. que. Eles tinham que tornar o diabo uma ameaça passível de causar muito medo, mas eles também não podiam deixar o diabo muito alto, porque ele não pode vencer Deus, né? Então ele tem que dar um medo só, ele tem que fazer. Ele tem que dar um suador só, mas ele não pode ganhar. Então, cara, é um grande alongamento retórico assim que eles fazem de porque o diabo pode fazer isso, mas não tanto porque daí senão ele já está ultrapassando. Então é incrível esses tratados demonológicos modernos por isso, assim, para tentar enfiar o diabo em algum lugar em que ele seja muito poderoso, mas também não tanto. Lendo os comentários aqui da live, o Rafael Richard Jr. pediu pra gente publicar a lista dos filmes no Instagram ou no blog depois da live, e mais umas pessoas falaram aqui também, então, gente, quando terminar, a gente disponibiliza pra vocês também, pra quem quiser assistir depois. Uhum. Só avisando que... Desculpa, Gabi, mas Não, fala. a gente já postou no Twitter ontem à noite pra fazer uma chamada pra live, a lista já tá disponível no Twitter, a gente depois coloca também no Instagram. A gente disponibiliza no Instagram também, podem ficar tranquilos. E só um comentário que eu vi também no chat, a galera falando do Maldição do Demônio e a Máscara do Demônio, e a gente estava conversando justamente sobre isso antes de começar a live, que são dois filmes diferentes que vieram para o Brasil com traduções muito parecidas, né? O Black Sunday, que é o do Mário Bava, que é esse que a gente está conversando agora, ele tem o nome tanto de A Maldição do Demônio como A Máscara de Satã, né? E tem um outro que também é italiano, que chama I Lunghi Capelli della Morte, que seria Os Longos Cabelos da Morte, que é A Máscara do Demônio em português, e tá na Amazon Prime. Então, assim, é muito fácil confundir, mas na verdade são dois filmes diferentes que os tradutores acharam que era uma ótima ideia colocar um título parecido, assim, tipo, pra quê, né? Vamos colocar. Eu acho que foi uma questão de marketing, assim, pra tentar aproximar os dois filmes, e os dois filmes têm a Barbara Steele, e eles pensaram assim, vamos enganar a galera e achar que eles estão assistindo o mesmo filme, e a gente coloca um título parecido. Porque eles são filmes diferentes, assim, tipo... O maior exemplo disso é aquele filme do Michael J. Fox, que o nome é O Menino do Futuro e não tem nada a ver, é um lobisomem. Sim, Porra, velho, esse cara... É o filme do Teen Wolf, é o garoto do futuro sim, lá. sim. Tipo, nada a ver. Cara, esse título não tem nem pé nem cabeça. Você fica assim, cara, pra quê, entendeu? Pra quê? Tudo bem, assim, eu acho que às vezes as pessoas, essa galera que faz tradução, assim, pensa, eu vou enganar uma galera aqui pra ver se eles estão prestando atenção, se eles estão assistindo esse filme mesmo. Porque, nossa, boa lembrança. Só antes da gente passar, estavam perguntando se eu tava bebendo detergente. Não, eu tô bebendo um refrizinho de framboesa que tem aqui no Paraná, que é muito bom. Só não vou falar porque a gente não recebeu dinheiro pra fazer merchan. Então eu também não vou ficar fazendo propaganda. Mas é isso que eu tô bebendo, não é detergente não. Ô Braga, mandaram pergunta pra você. O Luiz Soares perguntou o que você acha dos vampiros do livro de André Bianco. Eu nem sei o que ele tá falando, mas você deve saber. Não, o André Bianco tem lá os 7, ele é um autor nacional e tal. Eu vou dizer que eu tenho o livro, mas eu ainda não li. Então eu não sou capaz de opinar nesse momento, porque eu ainda não li o livro. Não julgo que metade da minha estante eu não li o livro ainda. Então... Que decepção. Eu parei de comprar depois de um ponto também, porque vinha promoção e eu falava, nossa, caralho, quero muito esse livro, aí eu nunca li. Não seria já 75%. Não, cara, porra, tem muito livro de horror nacional que é maravilhoso, assim. Mas, puta, é difícil você ler todos. A gente fica com uma pilha de livro guardada aqui. Enfim. Vamos passar para o nosso próximo clássico do horror. Que daí a gente vai para 1973 com O Exorcista, um dos maiores filmes de horror já feitos em todos os tempos. Não sei o que vocês acham sobre essa afirmação. Cara, eu... Mas diga, Gabi. Depois eu falo. Não, vai você primeiro, por favor. Olha, é complicado, porque é o que você pensa quando fala clássico de horror. Não, assim, é difícil pensar em outro filme que seja
mais clássico, mais icônico do que O Exorcista, né? É aquele filme que, eu não sei vocês, mas eu ouvi a minha infância inteira, meus pais, meus tios falando, nossa, a gente foi assistir Exorcista no cinema e passamos mal e ficamos com medo, então ele tem as pessoas vão te vendendo ele ao longo da sua vida, né? Dizendo que é o filme mais assustador que existe e tal. Eu sempre ouvia, eu ficava meio chocado, assim. Na minha cabeça parecia que o demônio ia vomitar na minha cara vendo o filme, de tão chocadas que as pessoas pareciam. Cara, eu acho que é um dos melhores, se não o melhor filme de horror de todos os tempos, assim. Não só pela história, até porque o livro é muito bom, né? O livro que veio antes é maravilhoso, mas assim, toda a execução do filme é fantástica. E eu acho muito legal como ele joga o horror no mainstream, sabe? Se era uma coisa que já estava acontecendo, o Exorcista ele consolida isso, essa tendência de mostrar, olha, cinema de horror dá dinheiro, tem público, vale a pena prestar atenção neles, sabe? Mas, cara, eu demorei muito tempo para assistir o Exorcista porque eu tinha muito medo, assim, era uma coisa absurda. E eu não sei vocês, mas eu caí, inclusive, naquelas pegadinhas da internet, sabe, que aparecia o rosto. E, cara, eu fiquei traumatizada. Eu sei lá, eu tinha uns 7 anos e meu primo achou que ia ser legal passar esses joguinhos pra mim. E eu era criança, assim, eu ficava na frente do computador. E daí você tinha que achar a foto que tinha o fantasma. E eu colei a cara no computador e de repente apareceu a cara da Regan chorando, rindo, assim, e eu gritava, tipo, eu gritei um monte, eu tremia, minha mãe veio correndo pra ver o que aconteceu comigo, e eu tava assim, foi horrível, até hoje eu lembro disso, então é a minha melhor... Então, tipo, eu acho que é um filmaço, ele dá medo em todo mundo até hoje, assim, tipo, ele tem uma imagética muito marcante, assim, você pensa no Exorcista, você pode até não ter assistido, mas você sabe o que é, e você vê a Regan possuída. É que é aquela coisa, se você nunca tomou susto da Regan online, é porque você nasceu depois dos anos 2000, né? E daí você chegou ontem na internet, gente. Não é possível. Todo mundo já tomou um sustinho com a cara da Regan vindo na tela, né? Ó, só vou destacar um comentário aqui que eu gostei muito da Bafofinha, que é: o Exorcista divide o pódio dos meus traumas junto com a necrópsia dos ETs. Eu acho que o Exorcista ele tem essa característica de ser o trauma de muitas pessoas, né, cara? A galera tem... Eita! Tá bom, eles caíram, a gente volta num segundinho. Aí, agora vocês voltaram. Beleza. Não, a gente caiu, você caiu. Tá louco? Eu caí? Você caiu. Ih, cara, acho que foi. Prontinho. Vê se restabeleceu na live. Né? O comentário do DSP Vitor, ficam mexendo com o Pazuzu, olha o que acontece. Ele mandou um recado agora, tipo, para de falar de mim aí, caralho. Não, gente, ô louco, o que foi isso? Você viu, hein? É só a gente tocar no Exorcista que o bagulho falha. Nossa, Deixa eu aproveitar e fazer um comentário aqui do chat, Braga, antes de você voltar ao que você estava falando. Faz lá. O Gabriel Saraiva 666 mandou um comentário, acho que por isso que derrubou a live. Derrubou a live. Está até poderoso, mas no final a gente restabelece a conexão. Ele mandou aqui, toda quinta é o home office com RDM nativa para suportar pedido de cliente chato para refazer algum trampo. Vocês são fodas. Então, muito obrigado, Gabriel. Eu não sei como as pessoas conseguem trabalhar ouvindo a gente. Porque hoje a gente tá fazendo umas coisas muito pesadas ou a gente tá fazendo umas piadas idiotas. Então não sei como é que a pessoa mantém a concentração, mas muito nem a gente se aguenta muito. Eu não aguento a minha própria voz. Imagine ficar escutando, trabalhando, me escutando, credo. Não, já tô exorcizando essas forças terríveis que tomaram conta da live. Agora vai dar tudo certo, juro. Não, ó, o Exorcista, sim. Eu acho que também tem um trabalho muito legal histórico, né? Porque a gente tem vários casos de possessão ao longo da história. E eu acho que o filme, ele soube... Primeiro o livro, né? Mas o filme, ele também soube aproveitar muito bem isso. Essa questão de... primeiro... não aparições demoníacas, mas uma coisa se mexendo, poucas coisas estranhas acontecendo e vai tudo crescendo, sabe? Num espiral. O negócio vai aumentando, vai ficando cada vez mais demoníaco, cada vez mais capirotesco. Então eu acho que é muito bem feito o filme nisso, assim. Ele vai num crescente e,
cara, você vai cada vez entrando mais no filme. E entrando. E entrando. E de repente ele te joga lá a menina possuída. E ela tá falando latim, ela tá girando a cabeça, tá vomitando. Os padres estão lutando com o demônio. Eu acho esse filme sensacional, assim. E tem outra coisa que quando a gente tava fazendo a seleção da lista de filmes que a gente ia abordar pra live, uma coisa que a gente ficou meio surpreso, precisamos remodelar isso daqui, é a quantidade de filme que tinha dos anos 70, né? Sim. E parece que o Exorcista, ele meio que ele viabiliza uma série de filmes de mostrar que um filme de horror pode fazer um sucesso estrondoso, e também ser comentado e virar um marco da cultura do cinema mesmo, né? Porra, é um filme muito clássico, assim. Sim. O próprio fato do Friedkin ter dirigido esse filme já traz um peso diferente, né? Pô, o cara tinha acabado de fazer Operação França em 71. Assim. Você vê, é um diretor de peso fazendo um filme do gênero. Claro que daí a gente pode citar, em 68 tem o Bebê de Rosemary, que o Polanski já tinha um certo nome. Mas, pô, o Exorcista, ele meio que potencializa o que já tinha sido começado ali no final. Com certeza. Que é justamente esse período de um maior desenvolvimento do cinema de horror, né? Que a gente vai vendo que, porra, a galera, dá pra tirar coisa boa daí. Não é só os filmes B, ou filmes vistos como B, né? Mas a galera viu que, dá pra gente levar horror pra Oscar, dá pra gente fazer filme com muita qualidade. E começaram a investir mais, assim. E o Exorcista é fruto disso, assim, né? É um filme muito bom. Ele sofreu censuras, né? Aliás, acho que dos filmes que a gente pegou aqui, A Maldição do Demônio, que a gente já falou, também sofreu censuras, né? Mas o Exorcista também, ele sofreu corte, acho que 11 minutos, que daí agora, quando você compra em DVD, vem lá, tipo, versão sem censura, com 11 minutos de cenas a mais. Que daí o pessoal também curte fazer uma exploraçãozinha, né? Mas o Exorcista sofreu muito com isso. E teve uma reação ao Exorcista que é muito interessante, que o filme é de 73. E daí tem um padre chamado Malachi Martin, ele era um padre irlandês, que vivia nos Estados Unidos. Ele viu o filme e ele ficou puto da cara. Ele ficou muito puto. Porque ele falou, não é assim que se faz um exorcismo. E ele era um padre exorcista. Porque, assim, o ritual de exorcismo, como a gente conhece no cinema, ele é inspirado no ritual romano de 1614. E o ritual de exorcismo, que foi criado em 1614, ele ficou válido até 1990. Então, é muito tempo que aquele ritual ficou praticamente inalterado, sendo reproduzido, que é o que a gente vê às vezes no filme da Emily Rose e em casos reais, assim. É um ritual lá do comecinho do século XVII, e a gente tem até os anos 90. Então aí, logo depois do Exorcista, o Malachi Martin, ele resolveu escrever um livro chamado Hostage to the Devil, Reféns do Demônio, em que ele xinga em que ele xinga o filme do Exorcista, e daí ele quer destruir tudo, assim, pra falar que não, porque eu que sei o que é um exorcismo, eu que vou dizer como é que faz. Vale a pena procurar. Tem um documentário sobre ele, Reféns do Demônio. Sabe, pegando um pouco o gancho no que o Thiago falou também do Bebê de Rosemary, eu tava pensando aqui, a gente fez aquele programa que foi o embate de 68, né, e eu acho que tanto A Noite dos Mortos-Vivos quanto o Bebê de Rosemary, eles apontam muito bem o caminho que o cinema de horror vai seguir, e que é tanto pelo Bebê de Rosemary, essa coisa do pegar um caminho mais mainstream e mais hollywoodiano, que a gente vê no Exorcista, e também mostrar com A Noite dos Mortos-Vivos que é possível fazer cinema de horror independente e com baixo custo, que é o que a gente vê em 74 com o Massacre da Serra Elétrica, que me doeu muito não conseguir colocar ele aqui, mas como a gente fala bastante dele, deixa para uma outra live, quem sabe, fica a dica. Mas eu acho que o Exorcista, ele segue muito o caminho do Bebê de Rosemary, nesse sentido até econômico, e o Massacre segue bastante o caminho da Noite dos Mortos-Vivos. E só queria fazer uma indicação, para quem gosta, tem uma série da Shudder, que é um streaming estadunidense de filmes de horror, basicamente, que fala sobre filmes supostamente amaldiçoados, chama Cursed Films, e o primeiro episódio é sobre o Exorcista, e é super legal, porque eles tiram um pouco esse lado sensacionalista, né, dessas maldições de filmes,
eles trabalham com o Poltergeist, o Corvo e assim por diante, e trazem muitos especialistas no assunto. Então é bem bacana para quem gosta, os episódios são curtinhos, vale a pena assistir. Deixa eu só fazer um comentário aqui, o Nossa Meu, não sei se é tipo Nossa Meu meio Bozo, assim, mas ele falou, sinto que não conversa mais tanto com a geração atual porque os medos são diferentes. Então, é meio complicado porque o Exorcista, como a gente estava falando, ele é o filme que todo mundo ouve antes de assistir o filme, que é um filme que dá medo. É um filme que dá cagaço. Assim. É aquele filme, parece que é meio que tipo o filme a ser batido, né? Então, quando você vai assistir, principalmente quando você é adolescente, você já vai assim, não, eu não vou me assustar, eu vou pagar de fodão aqui, machão pra frente da galera, então eu vou ficar sério aqui e me manter sem tomar nenhum susto. Mas é difícil saber o quanto disso é realmente que o filme não assusta mais, o quanto disso é você já vir com uma defesa, né, já estabelecida ali, porque você ouviu que o filme é assustador, então você já vai com o pé atrás. Eu tive a oportunidade de assistir o filme quando passou no cinema, A tinha gente aquela. na mesma sessão, eu e você. Sim, sem nem saber que a gente tava na mesma sessão. Bom, mas então você pode me desmentir ou confirmar. Mas eu senti que a galera tava com cagaço, assim. Toda a atmosfera do filme é muito pesada, a música tema é super foda e dá cagaço, então eu acho que. Ok, talvez você não se assuste, mas você sente o clima pesado do filme e aquilo se transpõe na sua experiência, né? Eu também acho que o Exorcista, ele bebe bastante, né, sobre essa questão de medos diferentes, de um medo da década de 70, que é o que a gente chama de ondas satânicas, os pânicos satânicos, que surgem principalmente nos Estados Unidos, ali no final de 60. Bebê de Rosemary também trabalha com isso, esse medo de grupos satanistas que estão no subterrâneo da sociedade e vão tomar o poder, sabe? Então o Exorcista bebe bastante disso que a gente chama de pânicos satânicos, que são bem característicos da década de 70, sabe? Por isso que a gente tem tanto filme nessa época que trabalha com filho de Satã, tipo, daí tem a profecia, possessão, exorcismo e assim por diante. Mas também acho que é normal, assim, as pessoas começarem a perder um pouco o medo dos filmes de horror, porque tem muito uma coisa da época, né? A gente acaba ficando batido. E também, não sei vocês dois, vocês me dizem, mas tem alguns filmes que a gente assiste tanto, ouve tanto, e eles são tão copiados, como o Exorcista, que às vezes eles perdem um pouco do impacto inicial, sabe? Não acho que o Exorcista perdeu pra mim, mas pra algumas pessoas pode ser verdade, sabe? Por ele ser tão imitado, tão copiado. Se você já viu o Fantasma do Colchão do Coragem, você já viu um bom pedaço do Exorcista, né? Eu acho que você já vai preparado com tanta referência que se tem Sim. em desenhos infantis ou mesmo, né, quadrinhos e tal. Você já vai com algum preparo quando você vê o filme, né? Porque, pô, faz muitos anos aí da estreia. Então, não é a mesma experiência. Mas é legal isso, porque realmente, assim, talvez ele converse menos com a geração atual, porque tem algumas questões que não são mais tão fortes. Mas é aquela coisa, né? Os filmes vão mudando mesmo. O horror ele vai se adaptando a cada época, então é normal. Os medos Eu das acho que. pessoas mudam também, assim. Então, mas eu acho ainda que o Exorcista é um filme que dá um cagaço, assim, a minha mãe morre de medo até hoje, ela se recusa a assistir. Tipo, ela tem muito medo, e eu conheço muitas pessoas que têm, então eu acho que ele ainda é um filme bastante atual. Eu acho que a questão vai mais no que a gente comentou, de ser um filme que você já viu ele antes de assistir. Né? Acho que até mais do que o Frankenstein e o Drácula, né? Porque, que nem o Braga falou dessa referência no Coragem, mas é verdade, cara. Quando vocês já não viram, antes de assistir o filme em si, você vê essa referência do vômito verde, assim, de alguém tá Sim. possuído. Até o próprio gestual da Reagan, né? A pessoa andar daquele jeito aranha meio esquisita. Então, assim, você acaba experienciando o filme antes de ver de verdade. Então, eu acho que se dá mais por isso, assim, né? Não tem como você pensar como seria ver o Exorcista sem ter visto nenhuma referência ao Exorcista antes. Porque isso é impossível, assim. Ele é um filme que trechos dele permeiam muito outros filmes, não só de horror, mas de todos os gêneros. Cara, ó, tem uma pergunta do DSP Vitor.
É um comentário, na verdade. Ele disse, inclusive, acho que O Exorcista conversa muito com O Bebê de Rosemary. São filmes com atmosferas bem parecidas. O drama da Rose e da Chris é algo bem próximo. Ah, assim, eu reassisti muito recentemente o Bebê de... O Bebê... O... Ah, não, ele tá falando do Bebê de Rosemary. Nossa, cara, eu pirei total. É... Eu... Pode ser, pode ser. Acho que essa comparação aí, porque você tá mexendo muito com a questão desse amor materno e do medo da filha. É claro que é um pouco diferente, porque o da Rosemary é aquele medo do que estar por vir, né? E o da Chris é o medo de estar perdendo a filha pro demônio na sua frente. Eu confundi porque eu fiquei na minha cabeça, eu li aqui o drama da Rose, eu pensei na Emily Rose, daí eu tava pirando já. Eu acho que tem, assim, não só aquilo que a gente já comentou, mas tem essa coisa de mulheres tentando salvar a família, né? Claro que daí. E também ambos se inserem nessa questão do pânico satânico, mas o Bebê de Rosemary, ele acaba pegando ainda mais esse medo da gravidez, né? Porque ela não é tão. Ela demora ainda para conhecer esse filho. E a Chris, ela parece que ela tá mais ali tentando salvar no meio de um divórcio, né? A gente vê que ela tá ali, uma mãe que é uma atriz também, então ela é bem, ela tem bastante trabalho, e então foge um pouco dessa mãe que fica em casa e tentando salvar essa filha e essa família também. Acho que tem algumas semelhanças que podem ser levantadas, sim. Eu só acho... a Janice aparecendo na live de novo. Só que Esperei que às 8 aqui ela vai querer aparecer também rapidinho. Só pra dar um oi. Oh! Eu exploro meu gato mesmo, não tenho vergonha não. Nem parece que é um bichinho do mato que quando a gente vai gravar ela some, assim. A gente fica 5 horas sem ver a Zoe. Ela só fica olhando, assim, da portinha do banheiro. Que hora vocês vão embora? Que hora vocês vão embora? Ela tem muito cagaço de visita, assim. Ela se tranca no quarto. Se ela pudesse, ela seria aquela adolescente que bate a porta. Não, o dia que ela passou por mim e pediu carinho, eu me senti muito vitoriosa. Eu pensei assim, nossa, eu ganhei. A Zoe gosta de mim. Eu ganhei na vida. Conquistei. Só comentando a pergunta que foi feita, eu acho que eles têm semelhança, sim, com a diferença principal de que, no caso da Rosemary, ela tem todo um grupo ali em volta dela que tá tentando ativamente fuder com a vida dela, né? Então, Sim. Tem ali a conspiração satânica que tá conspirando, fica redundante, mas que tá agindo contra ela. No caso da Reagan, é toda uma questão de as pessoas tentam ajudar, mas não tem como, não tem que fazer, assim. Então as duas se sentem abandonadas naquela situação, por mais que não esteja alguém agindo contra. Sim. Tem uma falta do que poder fazer, né? Assim, uma das coisas mais interessantes do final do Exorcista, do clímax inteiro, é quanto os padres eles são impotentes contra aquela força demoníaca, né? Assim, eles tentam fazer o exorcismo, mas no final meio que dá errado, né? Tanto que o Callas morre, assim. Spoiler, não sei se alguém aqui ainda não viu o Exorcista, mas o padre Callas morre, né? Tanto que no final eles abandonam o ritual romano e saem na porrada com o capeta, né? O cara sai na mão com o capeta. Sai na mão com o capiroto. Tem séculos e séculos de construção de um ritual pra no final você sair no tapa. Trocar uns tapas com o Pazuzu, né? Antes da gente ir pro nosso próximo, tem só um comentário do Eric Andreotti, que ele diz que ele trampa de office boy em uma cidade meio bosta no interior de São Paulo. E sério, vocês salvam muito. São minha companhia na semana, enquanto entrego guia pra cliente cuzão. Valeu demais, meus queridos. Tamo junto. Valeu. E não sei, MV Ries perguntou se nessa comparação um paralelo com Babadook e Good Night Mommy seria minimamente possível. 2 filmaços, né, sim, a propósito, sim. Assim, acho 2 filmes muito bons. Acho que a comparação, assim, poderia ser possível por meio de uma maternidade, assim, por mostrar uma maternidade disfuncional, assim, essa dificuldade também das mulheres de se inserirem enquanto mães. Acho que dá para traçar esse paralelo, apesar de que o Babadook também lida bem. Pensando aqui, os 2 lidam com luto, né? Assim, então, eu acho, cara, que eles têm temas bem parecidos, execuções muito diferentes. Mas eu acho que eles se entrelaçam nessa questão de maternidade, luto, essa dificuldade das mulheres, de algumas mulheres de se inserirem enquanto mães. Putz, achei uma relação interessante.
É que a estética em si é muito diferente, né? Mas tematicamente dá pra fazer aproximações, né? Sim. São tipos diferentes de ameaças, de medos, mas a temática central talvez seja próxima, assim. E já fica aí a dica também do nosso podcast sobre Babadook e maternidade no horror, que tá bem sensacional. E nosso podcast sobre Boa Noite Mamãe também, que foi Sim. bacana. Acho que essa pergunta foi feita só pra gente fazer um merchan, né? Só. Pois é. Muito obrigado aí pra quem nos concedeu essa oportunidade de fazer uma propaganda. Olha. Bom, eu quero... Mais algum comentário, gente? Desculpa, não quero cortar Não. ninguém. Então eu vou puxar o próximo filme e sair e deixar pra Gabi falar, porque o próximo que a gente selecionou é Carrie, de 76, e a gente tem uma especialista que estudou o filme do mestrado, então eu vou até desligar meu microfone aqui e ficar... Credo, que horror. Ai, cara, eu vou ser sincero com vocês, eu já assisti Carrie tantas vezes, eu acho um filmaço, mas eu não aguento mais assistir. Acho que eu tenho que ficar uns 10 anos sem assistir pra poder ver de novo, assim. A última vez que eu assisti foi ano passado, fui dar uma palestra em Irati, eu acho, e eu assisti com dor de cabeça ainda, tava com enxaqueca. Você imagina Carrie gritando aqui, aquelas cores vermelhas e a cena do baile e a minha cabeça fazendo assim, tchum, tchum, tchum. Achei que eu ia morrer. Mas eu sinto a mesma coisa com o Iluminado, assim, porque é um filme que eu vi umas 4, 5 vezes e assim, é claro que não tem comparação com o que você fez, porque é um mestrado, é uma coisa mais longa e tal, mas eu já escrevi sobre o filme, então eu via pausando, fazendo anotação. Então, assim, eu fui tentar assistir quando a gente fez o embate do Iluminado com o Enigma de Outro Mundo e foi um erro, porque realmente eu fiquei uns 10 anos sem ver o filme, apesar de eu amar de paixão aquele filme. Cara, eu acho que Carrie é um dos filmes que rende uma discussão incrível, assim, daria pra ficar um tempão aqui, porque tem toda uma questão de monstruosidade feminina, ele trabalha com bullying, porque a gente fica com muita dó da Carrie, assim, né, a gente tem muita pena, simpatia dela por todas as maldades que ela sofre, e também tem toda uma questão de representação feminina, questões de gênero, até uma semiótica de menstruação, assim, que é muito nítida no filme, né, os poderes da Carrie começam com a menarca dela, né, a menarca é a primeira menstruação, e atinge o clímax quando o sangue de porco é jogado nela. Então, o filme tem toda uma imagética de sangue muito forte, até na questão semiótica vermelha da cena do baile. Eu acho ele um filmaço, assim, tipo, tanto o livro do Stephen King, que eu também estudei na minha dissertação, são duas obras muito legais e muito boas, assim. E, inclusive, quero mostrar para vocês a minha companheira de mesa. Eu tenho uma mini Carrie aqui ensanguentada. Cara, eu acho que o Carrie, ele é muito interessante que ele consegue pegar bem aquele clima da juventude dos anos 70, assim. O Brian De Palma, ele consegue juntar muito bem, assim, essa coisa da interação entre os jovens dentro de um filme de horror. Então, eu acho que fica bastante... Apelativo às vezes é um termo meio ruim, mas acho que ele fica bem adaptado para jovens e adolescentes, porque sabe, ele tem alguma coisa ali para você se identificar. E, porra, tem o John Travolta novinho antes de fazer Embalo do Sábado à Noite. Porra, o cara já... John Travolta sendo um filho da puta antes de entrar pra cientologia, né? Você vê que os caras estavam cientes já do que ia acontecer, né? Mas acho que todo o papel dele, ele faz um cara meio filho da puta, né? Até no Pulp Fiction, né? Mas eu queria... Mas o Carrie eu acho interessante porque tem os paralelos que dá pra gente fazer com o livro, né? Porque o livro do King é totalmente diferente, né? Ele faz uma coisa meio... Ele é um romance epistolar, né? Pra começar, ele é feito a partir de diários, jornais. Você tava lendo, não tava? Ou tô te jogando na fogueira na live? Uma época você falou que você ia ler. Eu li já ele faz tempo. Assim. Quando... se vocês... existe a RDMcast sobre Carrie e eu participei lá, bem no começo, deve fazer uns 4 anos. E eu li o livro antes e filme e tal, faz bastante tempo já. Mas eu gosto muito do livro, assim. Eu acho que a forma como ele constrói o horror chegando àquela noite em específico é muito competente, né? Porque ele vai dando pistas e vai lidando com a repercussão.
e a hora que chega no final é muito impactante, assim. Então eu Sim. queria perguntar para vocês, é claro que esse tipo de comparação é sempre um pouco difícil, porque são mídias muito diferentes e tal, mas o que vocês acham do filme 76? Não diria em comparação, nem como adaptação, mas em relação ao livro, porque é uma missão muito difícil você adaptar um livro desse tipo. Assim. Sim. Você tem que criar uma estrutura que o livro não possui, né? Eu acho que o livro, ele já deixa bem claro pra gente no começo que deu errado, né? Porque ele vai falar do caso Carrie White, então a gente já sabe que alguma coisa deu errado ali. E o filme, ele consegue enganar a gente um pouquinho, porque quando ela é coroada a rainha do baile, você realmente acha que alguma coisa de bom vai acontecer. Parece aquele momento do conto de fada onde a princesa, sabe? Onde o patinho feio virou o cisne, sabe? Ela virou a princesa. Então, até a música, ou a iluminação, as cores utilizadas dá a entender, assim, que tava dando certo, assim, que ela tava acontecendo uma coisa boa pra ela. E de repente a gente tem uma virada total no filme e tudo dá errado e ela vira esse ser meio monstruoso com esse poder originário da menstruação, que a gente não tem muita explicação. E o livro explica um pouquinho melhor, assim, ele mostra alguns outros episódios da Carrie antes disso, né? Mas uma coisa que eu acho que o livro tem um pouquinho melhor que o filme é que o livro consegue criar a Carrie muito mais excluída, né? Sim. Porque ela é retratada como assim, fora de um padrão de beleza, né? Como uma pessoa. E no filme ela é a Sissy Spacek, que é uma mulher bonita, ela é magra, entendeu? Por padrões de beleza gerais, assim, ela tá inserido nesse padrão midiático, sabe? Ela é magra, loira, de cabelo liso, então, tipo, ela não é uma outsider, sabe? Então, o livro lida um pouquinho melhor com isso, ao meu ver. Mas a direção do Brian De Palma é sensacional, assim, tipo, sensacional. Esse é um grande problema do filme, né? A representação que ele faz da Carrie é bem exagerada, né? A cena no chuveiro no começo parece um comercial de pornô dos anos 70, assim. É demais. Você fala assim, De Palma, caralho. Calma, velho. Não... E acho que isso é meio que a carreira do De Palma, assim, né? Você vai ver o filme dele esperando que você vai ver alguma coisa marcante. Pode ser sensacional e pode ser uma bosta. E eu sinto em Carrie os dois ao mesmo tempo. Tem algumas cenas que eu acho incríveis, maravilhosas. Tem umas cenas que eu fico só assim, tipo, caralho, o que tá acontecendo? É um filme que me deixa bastante dividido, assim, em alguns pontos. E o Carrie tem outras versões ainda, né? Tem aquela de 2002. Eu acho interessante, assim. E teve a mais recente, a de 2013, com a Chloe Grace Moretz, né? Só aproveitar o gancho, Braga, o Luiz Soares comentou aqui, o original é bem melhor que o remake. Eu acho que não existe discussão, né? Porque, porra, eu não sei o que vocês pensam do remake, mas eu acho muito fraco. Brian De Palma, né, cara? É difícil comparar. Cara, tem uma coisa que eu acho que o remake toca, que o original não toca, relacionado ao livro, que é o remake, ele mostra essa gravidez da Sue no final, né? E o livro, ele dá a entender que ela possa estar grávida e dela sofre um abortamento pelos poderes da Carrie no livro, né? E o filme de 76 não trabalha com isso, ele tira isso. E eu acho que esse detalhe do livro dela estar grávida e daí esses poderes da Carrie causarem esse abortamento, esse sangue menstrual, eles entram ainda mais para essa imagética do sangue, sabe? Que eu acho que eu gostaria muito de ver representada no filme de 76, que infelizmente não foi o caso. Que eu acho que a história ficaria ainda mais completa, né? E só respondendo também o Luiz Soares, se eu já assisti The Raid, o Carrie 2, assisti, passava direto no SBT. E, cara, tinha uma época, quando eu tinha uns 12 anos, que eu achava muito bom. E esses dias eu revi e eu achei muito ruim, infelizmente, assim. Mas é muito difícil fazer sequência de filmes icônicos, assim. É muito difícil fazer um Carrie 2 sem a Sissy Spacek e sem a Piper Laurie, que é a mãe dela, que é sensacional, assim. Se a gente pensa em mães disfuncionais no cinema de horror, a senhora White é uma das primeiras, assim, ela é maravilhosa, é uma atriz muito boa, então é muito difícil, por mais que a Julianne Moore também no remake esteja muito bem, mas eu ainda acho que a Piper Laurie é a cereja do bolo do filme. E aproveitar que você puxou isso, Gabi, eu queria levantar uma coisa, esse eu acho um ponto fortíssimo do filme, assim, eu tava tentando pesquisar que não achei, ela foi indicada a um Oscar ou ela ganhou pelo Foi, Carrie? ela foi indicada.
Eu sei que a Piper Laurie foi indicada, e se eu não tiver errada, a Sissy Spacek também. São duas indicações. Melhor São duas atriz indicações. e melhor atriz coadjuvante. E nisso, puta, o filme acerta em cheio também, porque para quem já leu mais livros do Stephen King, tem vários momentos em que ele trata dessa questão do conservadorismo religioso em contraposição a algo sobrenatural, né? Eu tava lendo A Redoma, demorei uns 2 meses, inclusive, porque aquela porra daquele É gigante, né? e é absurdo. Mas é um tema muito presente nos livros dele, né? Porque ele sempre opta por tratar do Maine. Então ele pega aquela mentalidade de cidade pequena. Então as pessoas são muito filho da puta. Assim, né? E eu acho que isso no filme é muito bem retratado. Como a mãe da Carrie, no fim das contas, ela é a causadora de tudo, né? Assim, Sim. Sufoca a menina até o ponto de explodir. Assim. Claro que aí tem toda a questão do bullying e junta mais outras coisas, mas eu acho que o jeito como eles constroem a personagem, tanto no filme quanto no livro, é muito interessante. Os pontos mais fortes. E o Carrie lida muito com uma repressão sexual também, né? Essa coisa dela não saber. E daí tem todas umas referências bíblicas que tanto tem no livro do King quanto no filme, que é a senhora White sempre trazendo essa ideia, sei lá, da Eva, da primeira mulher, o sangue, né? Então o sangue menstrual, de novo, ele é um castigo, sabe? Para as mulheres. Então, cara, ele é um filme muito bem elaborado, assim. Ele tem um argumento, um enredo muito bom, assim. E para quem gosta de ler, eu recomendo o livro do King, porque o final eu acho sensacional. Tem um finalzinho que é uma carta ali que fica tipo, tem outras Carries por aí, eu acho sensacional, vale a pena conferir. O final do filme do Brian De Palma, ele é diferente do livro, e o Stephen King ele até declarou que ele ficou assustado, com medo do final do De Palma quando ele foi ver no cinema, porque o De Palma não contou pra ele. Deixou como uma surpresa. E esse ele gostou, né? Aliás, mas o Kubrick não pode, né? Só porque ele é filho da puta, o De Palma também era, porra. Tanto que o Carrie é um que sempre que o King vai falar das adaptações dele, ele sempre vai estar. Porque o Brian De Palma não sei o que. Porque o Brian De Palma, acho que eles devem ser muito brothers, assim. Só pode. Eu amo Brian De Palma, odeio Stanley Kubrick. Brian De Palma, Stanley Kubrick. Mas eu só queria fazer um comentário bem rapidinho aqui que a Bregueira Típica falou pra gente, que é que o Carrie de 2002, né, eu assisti um pouco antes da minha pré-adolescência, ela falou. O medo das mudanças com o corpo e de ser ridicularizada por isso é bem real. Olhando hoje, acho bem palpável, me identifiquei bastante. Eu acho com certeza, tanto o Carrie de 76 quanto o Carrie de 2002, trabalha com essa temática do adolescente, do pré-adolescente, de você não se encaixar, que eu acho que é um medo que todos nós já passamos, né? Que é esse receio de você não pertencer, de você ser excluído e de você ser referência, sabe? Então, assim, mulheres também, sabe? Tipo, ali na pré-adolescência, ou você é muito magra, ou você é muito gorda, ou você não tem seio, ou você tem muito seio. Então, tipo, o Carrie, ele lida muito com isso, assim, e com acho que é a dor de não pertencer e de ser ridicularizado, assim, que dói muito e deixa marcas nas pessoas de qualquer jeito, assim, tipo, acho que cicatrizes pro resto da vida. Sim. Eu vou ler um comentário aqui, gente, meio off do tema. Vocês querem mais um comentário sobre Carrie agora? Não, eu vou ler um comentário meio nada a ver. O Rafael Ver 08, não sei se acho que é isso. Ele perguntou se a gente já viu Personal Shopper e se a gente acha que é um filme de terror. Eu assisti. James, tá aparecendo de novo, só pra avisar. Eu tô falando que aparece uma cabecinha loira aqui no fundo. Eu assisti, o Braga falou que assistiu também, e assim, sobre essa questão de ser um filme de terror, cara, eu vou dizer pra vocês que eu não dou a mínima pra isso, assim, vocês podem ver peguem a lista de filmes que a gente já tratou no RDM, principalmente mais pra trás, assim, ano passado, ano retrasado. Tudo que vocês pegarem e falarem, puta, não tem nada a ver com horror, foi eu que sugeri. Então, a gente falou de Minority Report, a gente falou de Robocop, porque eu não gosto de ficar nessas discussões de, se é horror ou não, se é terror ou não, e isso vale pra tudo, assim, se é ficção científica ou não. Eu acho que
tipo, é claro que a gente não vai começar aqui a falar de filme aleatório do Adam Sandler, assim, mas... Titanic na próxima live, já que não importa. Vamos Já falar assisti várias vezes. Até filme do Kirk Douglas o Thiago já indicou. Ah, mas eu perguntei pra você. E eu fiquei, what the fuck, man? Falei, posso falar de Montanha de Sete Abutres? Não, claro, tá valendo. Eu indiquei, ué, fazer o quê? Mas só pra terminar de responder, eu gosto bastante do filme, eu acho que sim, tem elementos de horror e tem uma... Ele lida com questões de pós-morte, de fantasmas, e dá um arrepiozinho, sim, vendo o filme. Assim. Tem umas partes que você fica meio, eita, o que tá acontecendo? Eu acho que principalmente quando ela recebe as mensagens de texto, assim, dá uma sensação bem esquisita, assim, vendo o filme. Tipo... Eu assisti ele bem recente, assim. Sei lá, quando eu assisti eu não achei ele um filme de horror. Acho que ele tem elementos, ele conversa bastante. Eu achei mais um suspense bom, assim, o filme é legal. Tem na Netflix. Eu acho que vale a pena assistir. É verdade. Ele é com a Kristen Stewart. Sim. É um filme legal, cara. Eu acho que, especialmente a partir do momento em que ela começa a receber essas SMS misteriosas, eu acho que o filme ele engata num super suspense, assim. É massa. Eu acho que vale a pena assistir, mas eu também não senti tanto, assim, um negócio do horror. Acho que ele mais conversa. Ó, só ler uma perguntinha aqui do Mário SRN1, que ele perguntou se a gente já tem algum podcast sobre Suspiria. E eu só vou responder, aguarde cena dos próximos capítulos. Eu só queria responder também a pergunta da MV Riz, né, sobre a questão do feminino como protagonista em filmes de horror, se eu não acho o Mártires de 2008 um dos mais pesados. Não sei se vocês já assistiram Mártires. Cara, eu acho Mártires um filme pesadíssimo, assim, pesadíssimo. Me deixa com o estômago embrulhado, assim, a questão da violência bem explícita, né? O diretor tem um outro filme que é o Incident in Ghostland, que também é pesado demais, tem cenas de estupro, assim, bem violentas, e, assim, não é um dos meus filmes preferidos, pra ser bem sincera, eu não gosto muito do Mártires, justamente por isso, mas eu acho que tem ali uma violência direcionada ao corpo feminino bem explícita e bem cruel, que me incomoda um pouco. Quem sabe a gente fale sobre isso em um podcast, quando o Braga e o Thiago assistirem o filme e ficarem muito bad com o filme. Fazer um aí sobre New French Extremity, aí seria legal, hein? Só deixando no ar aí a sugestão. O Incident in Ghostland, que agora eu esqueci o nome em português, infelizmente, é pesadérrimo também, assim. Putz, são filmes que deixam a gente com o estômago embrulhado, assim, sabe? Eu assisti com o Matheus, terminou o filme, a gente se olhou, assim, a gente ficou, caralho, mano, que merda, vamos se abraçar aqui pra passar a bad. Vamos falar de Irreversível, então, só pra completar. Ah, não falo. Só pra completar a bad trip. Me nego. Tenho muita birra com esse filme. Esse filme me dá náusea. Não assim, tipo, não tô gostando do que eu tô vendo. Me dá náusea física mesmo. Eu passo mal, me dá dor de cabeça, porque ele fica rodando Sim. de luz. Pra quem tem labirintite, cara, esse filme é um tiro na cabeça, assim. Não dá pra assistir. Não dá. Deixa eu só ler uma pergunta aqui, gente, do Gabriel Saraiva, 666 de novo. Ó, vai cair a live. Vai cair a live. Vai cair. Ele perguntou se a gente vai salvar essa live. A gente tá gravando ela, a gente vai tentar upar assim que possível, e eu só queria deixar bem claro que se der errado a culpa é do Braga, tá? Tá, então, isso aí. Tentando, mas se der alguma coisa errada, vocês podem cobrar o Braga lá no Twitter, que se não funcionar é por causa dele. Não, mentira. Mas a gente sabe que tem bastante gente que acaba não podendo ver a live porque tem aula, porque tem compromisso, alguma coisa, então a gente tá fazendo de tudo para conseguir disponibilizar para vocês depois do horário que a gente tá transmitindo. Gravando, tá. Isso. E antes da gente passar para o próximo filme, só queria ler o comentário da Viaja Isa, que falou, gente, vocês são uma dose de serotonina necessária. A quinta-feira é tipo pequenas alegrias da vida adulta. Tô sempre interagindo com vocês no Instagram e recomendo para todo mundo como se fossem meus amigos. Obrigado. Sério, vocês não têm a dimensão do quanto o trabalho de vocês é incrível. Obrigada. Vamos passar então pro nosso próximo da lista, que é Halloween, de 1978, dirigido pelo maravilhoso John Carpenter.
Também tem um Funko do Michael Myers, mas ele tá muito longe, então ele não vai poder aparecer. Mas assim, é outro que também, você pensa clássico, já aparece a máscara do Michael Myers, assim, né? Não tem como, é inevitável, né? É o tipo de filme que você fala de horror, ele vai aparecer na discussão em um ponto ou outro, assim, é muito icônico também. Cara, Cara, eu acho que Halloween é um dos meus filmes preferidos, assim, da vida. Também é um que eu fiquei muito tempo sem assistir, porque eu também estudei ele, daí eu peguei uma raiva desgraçada, não consegui assistir por muito tempo. Mas agora eu voltei, assim, eu tô na fase que eu consigo assistir Halloween de novo. E, putz, é muito bom, assim. Eu acho que ele é um filme, assim, ele não só é um ícone slasher, assim, estabelecendo várias regras do subgênero, mas, cara, ele é um filme que envelheceu muito bem, assim. Sim. Você assiste e parece que ele vai ficando melhor toda vez que você assiste, sabe? Não, total, concordo. E eu acho que me surpreende, toda vez que eu assisto, me surpreende o quanto ele é brutal. O quanto as mortes são totalmente sem explicação, assim. A própria figura do Michael, pelo menos no primeiro filme, ela é totalmente inexplicável, assim. Tirando a cena inicial, mas eu tô me referindo à forma como ele entra na casa de qualquer um, e você tá vendo a pessoa ali fazendo alguma coisa, tipo, arrumando a mesa, e ele só mata a pessoa e foda-se. Sim. É muito aleatório. E se conversa muito com esses medos que a gente tá falando dos anos 70 ali, finalzinho da década, começo dos anos 80, de algo que invade o cotidiano do subúrbio, assim. É algo que você não tem como prever. Sim. O filme inteiro é perpassado por essas mortes inesperadas, assim. É porque o Michael, ele até depois adquire uma aura sobrenatural, né, nos outros filmes, porque ele não tem uma explicação, né, o mal dele, as atitudes dele não tem explicação, até no primeiro filme, e isso é que dá medo, assim, porque você não sabe direito por que ele tá fazendo isso, por que ele tá matando essa galera, por que ele consegue desse jeito, ele não solta uma palavra durante o filme inteiro, entendeu? Então eu acho que é isso que assusta, porque ele é acreditado como a sombra, e ele é uma sombra, porque ninguém vê, ninguém sente, ele entra, não tem propósito, sabe? E é justamente ali, é no bairro de subúrbio, numa noite de Dia das Bruxas, que deveria ser uma noite de celebração, que é muito comum no imaginário estadunidense, para eles é uma data de celebração. E daí, de repente, o mal não tá mais ali na Transilvânia, o mal também não vem do espaço, o mal tá ali no subúrbio, sabe? Indo atrás dos nossos adolescentes. Isso é muito significativo. E é significativo como muitos filmes vão imitar o Halloween até hoje, assim. É um filme que estabeleceu parâmetros pro cinema. Desculpa, o Braga tá querendo falar, mas só um último comentário, e também como essa questão que a gente falou do como ele se mistura, né, e por causa da máscara, cheguei a alguns pontos que ele pode ser qualquer um, né? Até no Halloween 2 tem uma cena em que a polícia atropela e mata um cara e eles ficam, nossa, mas será que era o Michael? Não era o Michael, e no final descobrem que não era, porque era só um cara com uma máscara, assim. E a referência Sim. ali no 2 é claro que é um pouco forçada, mas de fato pode ser uma pessoa, entre muitas aspas, comum, né, digamos. Cara, assim, Halloween com certeza é um dos meus filmes preferidos. Eu acho que só aquela cena inicial da câmera subjetiva, ele indo encontrar a irmã, eu acho sensacional, assim, é de uma genialidade do Carpenter. É muito bom também isso de tá o perigo agora na sua vizinhança, na sua casa. E um negócio que eu acho legal do Halloween, eu gosto das continuações que fizeram de Halloween e dessa exploração de um lado mais sobrenatural do Michael Myers, tanto que eu sempre falo pra vocês que eu quero um dia falar sobre o Halloween 6. Tudo bem, as continuações elas escorregam um pouco, assim, às vezes em qualidade. Mas eu acho interessante, sabe? O Carpenter não gosta, tanto que no de 2018 ele resolveu acabar com todas as continuações. Ele decidiu fazer um segundo filme, né? Continuando o original lá. Mas, pô, eu gosto, cara. Ele marcou uma época. Pô, ele influenciou muitos outros slashers. Então, porra, é um clássico, porra, muito lá no alto, assim. Eu acho que Halloween tá sensacional. O Carpenter sempre faz coisa boa. Digo, não vou falar sempre, mas acho que 98% das vezes ele faz coisa boa. Eu acho que o Halloween, ele é aquele filme que todos os elementos dele deram certo, né? É a música, a estética, o enredo,
os personagens. Então, assim, eu acho ele... Nossa, eu adoro Halloween, assim. Acho que é um filme que dá pra ficar conversando, dá pra fazer uma live só de Halloween. E eu quero só lançar uma polêmica, já que eu vi uma galera falando no chat. O que vocês acham do Halloween do Rob Zombie? Cara, eu tô com ranço do Rob Zombie, só pra fazer um comentário, porque eu assisti aqueles Três Infernais que tá no Prime Video, e eu fiquei com muita raiva dos personagens do filme inteiro. E agora eu tô com raiva do Rob Zombie também, porque ele criou esses personagens. Então, tipo, eu vou me abster pra não jogar muito hate nele. Ah, rapaz, o Rob Zombie é complicado, né? Eu acho que ele... Assim, ele é um cara que é muito fã, e daí ele resolveu homenagear o filme que ele gosta. Beleza, é válido, mas tem que ter um cuidado, né? Acho que tem que ter um pouquinho de sensibilidade. Eu quero fazer um comentário bem longo, bem extenso. Não vi e nem vou. Nada nesse diretor me atrai minimamente, assim. Então eu pretendo passar longe. Eu acho assim, sobre o Halloween de 78, né, já que ele é o nosso objeto principal aqui, acho que sem ele, muitos outros filmes não existiriam. Honestamente, acho que sem Halloween não existiria Sexta-feira 13, por exemplo. Sim. Porque o Sean S. Cunningham já falou que os produtores assistiram Halloween e decidiram fazer uma coisa parecida. Porque Halloween mostrou que podia se fazer uma coisa com pouco dinheiro e ter muito retorno. Então, acho que assim, se a gente tem esses slashers nos década de 80, todos esses que a gente gosta, alguns melhores, outros piores, quase todos são descendentes de alguma forma de Halloween, entendeu? Tipo, não cópias, mas assim, talvez sem o filme do Carpenter eles não existiriam, e eu acho que só por isso Halloween já é um marco. E, putz, é um dos melhores slashers, na minha opinião, porque... É que o Carpenter aproveitou alguns pontos de roteiro e estruturou o que vai ser o slasher depois, né? Então, cara, ele tem todo o mérito. Além, claro, como a Gabi citou a trilha sonora ali, que, porra, daí ele vai usar um sintetizador para fazer trilha sonora. A partir disso, ele meio que molda o que vai ser a trilha sonora do cinema de horror nos anos 80, assim. Grande parte, né, pelo menos. Pra não ser muito generalista. Mas ele vai pautar muito do que vai se tornar as trilhas sonoras em filmes de horror, assim. É genial. E o Carpenter tem. Você pega pra olhar a filmografia dele, tem filme que você nem associava que era dele. Porque o cara fez tanto filme foda numa época que você fica. Parece que meio que se mistura, assim. Pô, se a gente pensar que em 78 tem Halloween, em 82 tem o Enigma de Outro Mundo, são dois super clássicos, assim, e você fica, cara, como assim? E depois, ainda nos anos 80, tem o They Live, que é um filmaço também. Então, é um cara que teve uma carreira bastante longa e com vários filmes muito relevantes pro gênero, assim, né? Filmes que influenciaram muitas coisas e que influenciaram muitos filmes depois também. Diga, Gabi. Não, eu tava pensando em ler uns comentários aqui, não sei. Pode ir. Então, pode ir. Fica à vontade. Na verdade, deixa eu fazer pra prestigiar a galera que tá acompanhando a gente na live, fazer um anúncio que logo mais falaremos de slashers. Vou entregar, foda-se. Olha o spoiler. Eu vou te mutar aqui. O nosso episódio 250 vai ser um especial sobre slasher, mas que não saia dessa live, e vamos falar do Halloween de 2018 também. Então, fica adiantado aqui que falaremos bastante de slasher logo mais no RDM. E deixa eu ver como é que tá. O MVRIES, vou soletrar porque eu não sei como é que é a pronúncia certa. Ele perguntou o que a gente espera do Halloween Kills desse ano. Desse ano? Que a gente não sabe. Cara, eu não espero mais nenhum filme esse ano, pra ser bem sincera. Assim, as minhas expectativas. Eu acho que a gente provavelmente só vai assistir esse filme ano que vem. Sim. Isso se ele não for lançado em streaming, mas eu tô com expectativas altas, assim. Eu vejo algumas fotos de bastidores, eu vi uma live do Carpenter comentando sobre o assunto. Acho que vai vir um filme muito bom. Até porque o Halloween de 2018 eu achei um filme muito bom, assim, acima da minha expectativa, e conseguiu reviver a franquia, trazendo, assim, coisas novas, mas também trazendo homenagens e a essência do original. Então acho que o Halloween Kills tem muitas possibilidades de ser um filmaço. Mas eu acho que ele não vem esse ano, não, infelizmente.
Deu toda uma polêmica aí com alguns cinemas, porque a produtora resolveu lançar aquele de animação lá, o Troll 2, lançou para streaming, daí duas redes de cinema grande dos Estados Unidos falaram que agora a gente então vai boicotar o Halloween Kills e o Candyman, que a gente não vai passar no cinema então. Mas é uma ameaça que ficou vazia, porque pelo jeito os filmes não vão vir esse ano mesmo, né? Acho que tá difícil, assim, uma reabertura de cinema tá cada vez mais longe. Na verdade, a gente recebe esses e-mails de... como é que é o nome a pessoa que cuida da imprensa lá, a assessoria? A gente recebe e-mail de assessoria de imprensa e os filmes sempre estão vindo com nova data e nova data. Então, tá complicado, assim, mas tirando essa parte de quando o filme vai ser lançado, eu também tô com expectativas altas. Eu gostei bastante de 2018, eu acho que o Carpenter conseguiu trazer um respiro novo pro slasher, e eu confio muito nele e confio 100% na Jamie Lee Curtis. Ela é perfeita, maravilhosa. O Carpenter tá como produtor executivo, né? Ele não tá dirigindo o filme. Só que é sempre bom ter ele atrás, né? Eu acho que traz essa segurança. Afinal, o cara que criou tudo. Então, em Carpenter we trust. Acho que é essa a live. Mas acho que daí muito mérito também pro David Gordon Green, que é o diretor. Sim. É o diretor de Joe também. Então é um cara que tem uns filmes muito interessantes, assim. E eu acho que a visão que ele dá de fazer um remake, assim, já que a gente vai... Um remake não, mas é meio que um reboot da franquia, querendo ou não, né? Porque Sim. ele faz uma continuação, mas ele vai pretendendo continuar com uma trilogia, né? Tanto que o blog Calafrios comentou aqui: Rob Zombie não deveria nem ser citado numa live sobre Halloween, é um crime. Desculpa, então, mas foi pra falar mal. Não, claro, mas eu acho que isso ressalta o trabalho do Green, né? Assim, como... Cara, deve ser uma pressão muito foda você trazer de volta uma franquia tão famosa, assim, um filme tão foda, assim. E eu acho que ele faz isso muito bem. O Halloween de 2018, ele é assustador. Ele traz aquela brutalidade de volta do Michael e aquela aleatoriedade de pode ser qualquer um, né? Assim, é um filme que me envolve muito assistindo. Então eu tenho expectativas altas, assim, pro restante da trilogia quando ela chegar a ser lançada, né? Afinal, tem muito... Cara, 2020 ia ter muito filme de terror bom, né? Ia ter Um Lugar Silencioso 2, Halloween Kills, ia ter o Invocação do Mal 3. E, tipo, o cinema inteiro tá em stand-by, né? Então a gente vai ter que esperar e uma hora vem, sabe? Então é só ter paciência mesmo. Só uma coisa o blog Calafrios é nosso parceiro aí, eles estão sempre interagindo com a gente no Facebook, eles têm uns textos legais também sobre cinema. Uma galera que só tá perguntando, já pra gente encerrar um pouquinho essa parte slashers, sobre Pânico, né? Que saíram as notícias de que vai ter uma sequência, né? O Pânico 5, se eu não me engano. Queria saber o que vocês acham, assim. Do Pânico 5? Ai, gente, eu acho... O Thiago, a cara do Thiago já tá dizendo tudo, assim. Tipo, a cara dele de puta merda já é boa. Tem certas coisas que era melhor deixar na memória, né? Sei, tem coisa... porque você fica dividido, porque tem propriedades, tem franquias que você gostaria de ver conteúdo novo. Mas ao mesmo tempo é muito arriscado, porque às vezes você volta e você percebe que não devia ter voltado, né? Então, não sei, eu fico dividido. Cara, eu vou esperar, assim, porque acho que é aquele filme que vai ter que convencer, sabe? Que é muito difícil. Você vai pegar um legado do Wes Craven, assim, que também foi um diretor incrível, que por 2 vezes ele revolucionou os slashers, né? Uma vez com Hora do Pesadelo, outra vez com o Pânico. Eu acho que é muito delicado, assim, tem que ter muito cuidado para uma continuação do Pânico. Eu vi que alguns atores, pelo menos um ator clássico estava confirmado, né? O policial lá, ele estava confirmado para voltar. Sim, o David Arquette diz que eles estavam em negociação com a Neve Campbell também. Eu sou uma pessoa que eu acho...
deixa rolar pra ver o que vai ser, sabe? Também. Acho que enquanto eles não divulgarem qual vai ser o propósito, se vai ser um reboot, se vai ser um remake, o que que vai ser, se vai acompanhar os protagonistas anos depois, sabe? Acho que tem que esperar um pouco pra ver qual vai ser a premissa e torcer pra que dê certo. Sim. Deixa eu só pegar um comentário, a gente que acabou ficando pra trás, deixa eu puxar aqui antes que a gente perca. O Eric Andreotti perguntou, falando no geral, se a gente acha que dá pra conciliar cinema com qualquer faculdade. Porque ele passou em ADM pública e queria tentar pensar uma forma de pesquisar. Assim, cara, eu não vou me arriscar a outras áreas que não é a nossa, mas uma coisa que é foda é que, mesmo em história, às vezes tem algum tipo de resistência. A gente tá falando de essas mídias novas, entre aspas, foram introduzidas, digamos, como fonte histórica nos anos 70, assim, talvez até antes. Então, porra, e mesmo assim, você já tem um corpo de trabalho super extenso, tem bastante gente que pesquisa, já é uma coisa super reconhecida e entendida como uma fonte histórica possível. Em alguns meios você ainda encontra uma resistência. Então, eu imagino que em outras áreas também seja possível de ter essa resistência de correntes mais tradicionais, digamos. É, eu vou falar que uma experiência pessoal, eu venho trabalhando com cinema e história desde 2010, faz 10 anos já, meu Deus, tô ficando velha. E, tipo, por um lado, tem gente que gosta muito, e como o cinema é uma coisa acessível, no sentido assim, é diferente de uma fonte muito antiga, que às vezes as pessoas não conseguem ler, né? A gente tem mais acessibilidade, né, pela internet, essas coisas, Sim. as pessoas sabem do que você está falando, então elas ficam muito animadas. Então você pode trazer exemplos e você pode explicar com coisas mais atuais, né? Mas por um outro lado, tem muita gente que não te leva a sério e acha que você tá brincando o tempo inteiro, sabe? Que você só fica em casa assistindo filme. E não entende que isso cansa e que às vezes você não quer mais fazer isso, que você tá enjoado de determinado filme. Mas eu acho que se você tem vontade, né, eu vou arriscar um palpite também, não sou dessa área, mas eu acho que se você tem vontade e tem uma porta, assim, ou até uma janela, você consegue, sabe, entrar. A minha recomendação é sempre tentar procurar um professor que esteja disposto a te ajudar nesse caminho, sabe? Sim. Se você está entrando na faculdade agora, que você encontre alguém ali que possa te apoiar, sabe? E possa te falar, não, vamos por tal caminho, vamos fazer isso, para você não se sentir tão sozinho e não desanimar. Sim. Cara, eu vou Gente, só assinar embaixo o que os dois falaram. Eu acho que sempre tem alguma oportunidade para estudar, assim, mesmo que seja por fora, aos poucos, por conta. Eu acho que, cara, estudo assim nunca é exagerado, conhecimento nunca é demais. Eu acho que tem como, tem como conciliar, né? Você só vai encontrando aí um termo para conseguir equilibrar as coisas e uma coisa não passar em cima da outra. bom, a gente... Diga, Gabi, desculpa. Não, só queria ler duas perguntas rapidinho aqui, né? Esse aqui é pro Thiago, ele vai responder para vocês, tá? Da Bregueira Típica falando, a pergunta que não quer calar, vai rolar Fantasma da Ópera mesmo? Eu não vou responder, eu vou deixar pro Thiago, sabe? Porque eu sou uma pessoa rancorosa, assim, eu perdoar sem esquecer nunca, então ele responde para vocês. E o Ungusta perguntou o que a gente espera do próximo filme do Jordan Peele, pra gente passar pro nosso último filme daí. Respondendo a pergunta, eu não votei não na enquete, eu votei meh, porque eu não ligo, assim, eu não gosto de musical, então vou assistir, claro, super topo, mas assim, não pra mim, sei lá, não Cara, se você reclamar, eu vou fazer você assistir todos os musicais, vou fazer você assistir Os Miseráveis, você vai assistir Evita, nossa, e se continuar reclamando, nossa, sério, vou me vingar de você muito feio, cuidado. Sobre o filme do Jordan Peele, assim, cara, depois de Nós, assim, o que esse cara fizer, eu tô assistindo. Uhum. Porque quando saiu o trailer, divulgação e tal, eu falei, puta, com certeza não vai ser o mesmo nível que Get Out. É claro que assim, não é a mesma coisa, eu ainda acho Get Out um filme superior, mas ainda é um filmaço. Então, o que ele fizer, eu tô dentro. Assina embaixo o que o Thiago falou. Eu sou total fã do Jordan Peele. Então, também, o que ele fizer, eu tô aí. Agora no Candyman ele é produtor, né? Eu tô muito empolgado pra esse Candyman. Pra falar bem a verdade pra vocês, assim. Eu acho que vai ser um baita de um filme. Eu acho que tudo que a gente vê aí de produção, ele tá indicando que
vai ser um filme super forte. Espero que ainda saia esse ano, por favor. Tá, vamos ao nosso último filme e eu vou deixar a palavra com o Thiago, porque é o filme preferido dele, ele ama muito. Então, Thiago, brilha aí, se joga no mundo e aproveita. Sem palavras, Putz, foi a minha porta de entrada no RDM, assim, né? Foi o primeiro episódio que eu gravei, porque é um filme que eu adoro, assim. A gente tava comentando do Iluminado e do Carrie, né? Filmes que a gente assistiu demais e perdeu a graça. O Alien, pra mim, chegou num ponto que fazia tempo suficiente que eu não tinha assistido pra eu conseguir curtir do mesmo jeito de novo. Então, puta, assistindo, cara, é tudo muito clássico, assim. Todas as cenas são muito icônicas. A forma como o filme começa num ar de mistério, aquela nave perdida no espaço, como eles acordam sem muito rumo, estavam indo para a Terra, mas são chamados por uma espécie de pedido de socorro, um SOS, e como o filme não se dá o trabalho de ficar explicando muito essas coisas, então você vai meio que descobrindo os elementos da trama junto com os personagens, ali, desde da dinâmica que eles têm entre si, como a Ripley vai assumindo o protagonismo só a partir da metade do filme, quando começa o filme, você pensa que ela é mais um dos personagens ali, quem vai ser o protagonista é o Dallas. E aí o terceiro ato do filme inteiro é incrível, assim, a forma como eles constroem aquela figura temível do Alien é sensacional, assim. Eu acho que o filme até hoje, pra mim, é o máximo do que você pode explorar juntando o cinema de horror com o sci-fi, assim. Aquela questão de um perigo, de uma ameaça que vem do espaço e que é totalmente desconhecida e talvez por isso ela seja ainda pior, assim. Você não sabe com o que você está lidando. É um filmaço. Vou passar a palavra para vocês, senão eu vou ficar falando sozinho aqui 15 minutos. Acho que nem tem muito o que dizer depois dessa declaração de amor que você fez, né? Cara, acho que Alien também que nem o Exorcista, é aquele filme que define cinema, assim, você pode não ter assistido, mas você conhece um pouco, sabe aquela coisa? Tipo, tá meio que preso no nosso imaginário de alguma forma, e é um filmaço, principalmente por essa coisa do isolamento, né, deles estarem lá no espaço, então não tem como pedir resgate, não tem muito o que fazer. E, cara, eu quero só compartilhar que eu tenho uma memória muito, muito louca do Alien, porque é o filme preferido do meu pai também. Sei lá, quando eu tinha uns 5 anos de idade, ele resolveu que ele ia pegar o VHS e assistir todos os Aliens de novo, sem levar em consideração que ele tinha uma criança em casa, né? E que essa criança era cagona. E eu lembro até hoje que eu acordava de manhã, ele estava assistindo na sala, e eu chegava no corredor assim e falava: posso passar? Daí ele falava: pode. Daí eu fechava o olho e saía correndo pela sala, porque eu tinha muito medo de ver o monstro. E se eu visse o Alien, né, pra mim era um monstro, eu ficava sem dormir. Então, tipo, eu me cobria com cobertor pra não ver, eu saía correndo, eu pedia pra ele pausar. Cara, me traumatizou muito, assim, tipo, então eu lembro do Alien até hoje com carinho, assim, com aquelas memórias infantis. Mas é um filmaço, assim, que só melhora com o tempo também. Ele é que nem Halloween, Exorcista, sabe? É clássico por um motivo. Se você for assistir de novo, ele só melhora. Cara, eu também. O final inteiro. Desculpa, Braga, eu me empolguei aqui, mas o final inteiro da Ripley fugindo do Alien e depois tentando lutar contra ele puta, é a definição de clássico, assim, desse sci-fi horror, assim. Sim. Eu acho que é um perfeito casamento ali entre ficção científica e horror. Ele trabalha muito bem, que ele apresenta um universo inteiro diferente. Eu acho isso sensacional, porque daí você já vai se ambientando aí a esse futuro. É 2122, né, Thiago? E daí você tem uma nova sociedade. Daí os caras estão trazendo o minério, daí recebem aquela super suspeita notificação lá de socorro, aquele pedido de socorro. Aham. E, porra, SOS. Né? recebe o SOS e, cara, e daí o filme vai desenrolando e vai ficando cada vez mais doido, e daí são várias revelações. Quando revela que o colega deles lá é um robô e que tem toda uma conspiração por trás da companhia, Yes. porra, é incrível aquilo. E só um último comentário, a gente tá ficando tarde já e a gente tá com um problema no áudio, no vídeo, segundo a galera tá falando aqui. Mas assim, tem muita gente que compara com Aliens 2 e
puta, gosto muito, assim, a direção do Cameron é foda, eu acho muito legal. Mas pra mim, assim, é meio. Eu fico até em choque quando alguém faz essa comparação, porque pra mim o Alien 79 é absolutamente superior à continuação, assim. Pra mim Ah, sim. é clássico em todos os sentidos. Bom, gente, acho que dá pra gente ir encerrando por aqui, então. Estamos com alguns problemas técnicos de upload, né? Aparentemente, para não perder a essência desse podcast, que são os erros técnicos. Estamos ficando Então, no tipo, áudio aí. porque a galera recebe o podcast e não sabe a quantidade de BO que a gente lida, assim. É o áudio que tá pegando de alguém que tá duplo, ou, sei lá, a gravação que não tá dando certo, ou é o computador que esquenta e para no meio. Então a gente já tá acostumado, por isso que a gente nem desanima, sabe? Afinal, a gente é professor, a gente sabe o que é viver desanimado. E acho que nesse ponto da quarentena, a internet de todo mundo tá uma merda, né? Sim. Então não Tá, tem como tá colocar quem horrível. tá upando, porque não faz muita diferença, né? Minha internet também tá Sim. horrorosa, assim, então Mas a é gente vai foda, mas estar com ele gravado e daí na gravação não trava. Então acho que daí vai estar mais de boinhas. Eu espero que não dê nenhum BO com a gravação, gente. Por favor, faz uma rodinha de torcida aí. Deem as mãos virtualmente para que dê certo essa gravação e o upload na Twitch. Mas então acho que fica o agradecimento especial pra quem ficou até o final da live, porque eu nem percebi, mas a gente tá conversando há quase 2 horas e Sim. problemas técnicos, sem vídeo, a galera só no áudio, então, pô, agradeço de coração quem ficou até o final, é fã Sim. raiz do RDM, né? Não só ouve os episódios, mas vai curtir a live até o fim. Também só... Desculpa, pode falar, Gabi. Não, fala. E aí, Viu, gente? Vocês estão acostumados, vocês estão vendo como que eu e o Thiago a gente grava. A gente vive cortando um outro, e a gente fica assim, não, fala você. Tá, eu vou falar, porque a gente é civilizado, né? mas então só lembrar que essa é uma primeira parte desse recorte que a gente fez, a gente falou, pegou filmes clássicos até o final da década de 70, a gente vai voltar no futuro breve, não sabemos quando, com essa segunda parte da lista. Uhum. Que daí vai dar. E infelizmente, assim, a gente também pede desculpas por não conseguir responder todas as perguntas, ler todos os comentários de vocês. Se fosse possível, a gente estava aqui, mas não tem como, senão a gente ficaria sentado aqui por 12 horas. Então, assim, obrigada por todo mundo que participou, por todos os comentários, perguntas, e desculpa se a gente não respondeu, assim, não foi a intenção, assim. Inclusive, se vocês quiserem falar com a gente, nos procurem no Twitter, no Instagram e no Facebook, né, como República do Medo, a gente sempre responde, sempre está interagindo com vocês lá também. E quem sabe na próxima live nas próximas lives a gente fale de mais filmes também, desse recorte que ficou para trás. Então deem sugestões também do que vocês gostariam de ouvir, de temas da próxima live. E obrigada pelo carinho de sempre, eu acho, assim, o RDM proporciona muito carinho pra gente e tá sendo muito, muito saudável nesses tempos de quarentena e incerteza ter vocês do nosso lado, assim, significa demais mesmo. É isso aí, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. A gente vai ficando por aqui e acompanhe a gente nas quintas-feiras e nas redes sociais.